Então, aqui eu vou começar a gravar Então, aqui eu vou começar a editar os Nutellas. Então, eu vou filmar para vocês aqui só para vocês terem uma noção. Independente do programa que vocês forem usar, a lógica é basicamente a mesma, tá? Então, primeiro eu ouvi todo, né? Já ouvi. Eu fiz algumas marcações. Por exemplo, qual é o grande lance do Nutella? Eu tenho que começar e terminar uma ideia, né? O Nutella tem que ser um mini clipe cortado dentro de um clipe grande. Num vídeo grande, eu termino que falo de um assunto só, mas dou um monte de exemplos. Então a ideia do Nutella é eu identificar uma pequena parte desse vídeo que abra e feche um parêntese, tá entendendo? Então tem que ser uma ideia que ela vença por si só. Então, por exemplo, quando eu estava assistindo o vídeo, eu pensei, é como se fosse um parágrafo de um texto, né? Então eu entendi que bem aqui nesse pontinho vermelho que eu coloquei, eu começo a falar de um tema. E eu fecho esse ciclo mais ou menos aqui nesse verde. Aqui eu fecho esse tema, né? Então, às vezes eu faço essa marcação vermelha e as verdes eu botei assim, toda vez eu inicio e eu termino um tema. Essas azuis é outras coisas. Essas azuis é quando eu quero. Enfim, não vou explicar essas azuis não, mas não interessa para vocês agora não. Então aqui eu já inicio um tema e termino aqui. E aqui eu já inicio um tema e termino aqui, tá? Então, teoricamente, eu tenho pelo menos 3 Nutellas aqui, certo? Um daqui para cá, outro daqui para cá e outro daqui para cá. Então, eu começo cortando essas partes. Então, eu fiz um corte aqui, fiz um corte aqui, agora fiz um corte aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, aqui eu tenho um Nutella, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Posso até já, se eu quiser, enfim. Não, beleza. Então, eu já tenho basicamente 3 Nutellas. Só que um Nutella não é simplesmente essa parte aqui inteira. Esse aqui seria um Nutella ruim. Um Nutella bom, ele é bem mais editado, certo? Porque assim, ó, quantos minutos tem essa parte? Ó, aqui começa no minuto 0. Aqui, por exemplo, seria um Nutella de 3 minutos, né? Lá no futuro, a gente vai trabalhar com alguns Nutellas maiores, de 3 minutos. Mas agora, no presente, a gente vai trabalhar com Nutellas de 1 minuto. Por quê? Porque no Instagram a gente não consegue impulsionar, ou seja, transformar aquele vídeo em anúncio, se ele tiver mais de 1 minuto. Então a gente vai tentar trabalhar com Nutellas de 1 minuto para a gente impulsionar eles, né? Porque só quando a gente impulsiona, esse vídeo chega a pessoas que não é meu fã, ou seja, que não me curtiu ainda, e assim a gente começa a ganhar público. Lá no futuro, quando a gente tiver, sei lá, 50 mil seguidores, aí a gente pode trabalhar com Nutellas maiores, porque eles não precisam ser impulsionados. Eu não vou pagar para ninguém assistir. Agora, esses pequenos eu preciso pagar para as pessoas assistirem, tá? Então, vão ser Nutellas menores. Então, esse é o conceito. Então, lógico que fazer um Nutella de 1 minuto, o cara precisa ser bom, a arte da arte do Nutella, né? A gente transformar uma ideia em só 1 minuto. É bem mais complexo. Porque a gente fazer um Nutella um pouco maior é mais simples, tá? Então vamos começar aqui. Então primeiro eu pego esse corte que é daqui para cá e vou transformar isso no Nutella, tá? Então assim, o que eu quero que vocês entendam é o conceito e não a mexer no programa, porque eu não sei se vocês vão mexer nesse programa ou em outro, mas em qualquer programa que vocês vão mexer, a ideia é a mesma. Eu quero que entenda o conceito, tá? Então aqui eu vou fazer um passo que se fosse em outro programa vocês não vão precisar fazer, que é esse passo que eu estou fazendo agora. Eu não vou nem explicar isso porque não interessa tanto, tá? Então aqui eu estou captando todos os vídeos, ok. Não vou explicar isso não, tá? O que eu estou fazendo. Vou explicar por alto o que eu fiz. Esse vídeo aqui, quando ele está dessa coisinha diferente, ele funciona como se fosse uma pasta. Então eu entrei dentro dele e peguei os vídeos originais lá dentro dele, tá? Porque esse vídeo aqui já é um vídeo editado. E esse vídeo já editado, ele já foi todo cortadinho. Então simplesmente eu entrei lá dentro e recuperei ele aqui, tá? Então essa partezinha aqui é a mesma dessa. Mas isso vocês não precisam saber não. Porque quando vocês forem editar, vocês não vão editar o vídeo já editado. Vocês vão editar o vídeo cru, igual tá aqui, tá? Então, esquece que eu fiz. Mas tudo bem. Então, agora eu vou ouvir. Aqui veio algumas marcações. Eu não preciso dessas marcações para nada. Então, agora eu vou ouvir o que eu estou querendo dizer aqui.
Lembrando que previamente eu já tinha assistido isso aqui, já tinha feito marcações, tá? Agora eu não me lembro mais, vou assistir. E daí talvez ou eu tire só um Nutella daqui, ou às vezes dá para tirar até dois, não sei. Vamos ver. Eu chamo a turma inteira. Eu sempre também gosto de, eu já estou com habilidades de ouvir em 2 vezes, né? Velocidade 2x, porque acelera muito o processo, tá? Então, às vezes no início a gente não entende nada, mas eu já escuto em 2x, então vou editar aqui todinho em 2x para vocês perceberem. Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinemazão. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar uns álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção como isso é impactante pra eles. Isso você dizer uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega meu amigo, que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais do trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação e no final viram as fotos. Ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. Só um detalhe, enquanto a gente tá ouvindo, um possível Nutella, a gente já está pensando num possível título para esse Nutella, tá? Sempre lembrando, respeitando a ideia de como fazer título impactante, né? Então, se vocês não souberem ainda, tem alguns conteúdos aí que ensina a fazer, depois vocês me perguntam aí. Como fazer headline, tem que ser uma coisa que eu não posso entregar o segredo, por exemplo. Enfim, vocês vão ver eu construindo também o nome desse Nutella. Eu não construí ainda o nome desse Nutella. Mas eu estou vendo aqui, eu estou falando de uma estratégia que eu uso para enfim, para prender a atenção dos clientes. Vou ouvir de novo, tá? Então só queria lembrar de vocês. Quando vocês estiverem assistindo isso, vocês já estão tentando bolar o nome do Nutella. Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinemazão. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar uns álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção como isso é impactante pra eles. Isso você dizer uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega meu amigo, que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais do trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação e no final viram as fotos, ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se sentem, eles se imaginam naquela parada ali, aí a venda já tá, tipo assim, bem caminhonada. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até tem um vídeo aqui muito forte falando. Só um detalhe, já passou de 1 minuto, tá? Então eu teria que transformar tudo isso aqui no Nutella. Talvez até aqui eu faça por coincidência, tá bem encaixadinho. Vamos ver se eu vou ter que pegar essa parte aqui e jogar para cá, ou se daqui para cá eu já faço outro. Enfim, vamos ver. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até tem um vídeo aqui muito forte falando só sobre o lance psicológico da venda, né? Que a gente vende através de emoção e não através da razão, não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas, não é que dados técnicos a gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí. Presta atenção, que aqui eu estou explicando esse tema, mas eu já estou quase entrando em outro tema, né? Então daqui até aqui eu concluí basicamente o raciocínio, né? Então aqui eu estou quase entrando em outro, então já estou quase vendo que talvez daqui para frente eu já vá fazer outro Nutella. Mas bora ver, só sei mesmo no final. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até tem um vídeo aqui muito forte falando só sobre o lance psicológico da venda, né? Aqui eu posso até fazer uma marcação, só para dizer assim, ó, existe uma ideia daqui para cá. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até tem um vídeo aqui muito forte falando só sobre o lance psicológico da venda, né? Que a gente vende através de emoção e não através da razão, não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas, não é que dados técnicos a gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra que coisa mais emocionante de que ele viu um vídeo super incrível, ver pessoas chorando, ver pessoas se divertindo, a gente tem uma paradinha no nosso cérebro também que eu explico melhor nesse vídeo, que são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assiste uma comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o quê? Eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, é um verdadeiro cinema. Gente, isso é um show, você não tem noção do impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa a formatura? Aí de 50 a 100 mil reais num único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então super simples, super de boa, depois faço essa edição, depois solto tudo. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais, e as pessoas já consumiram muito eles, e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que pedidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animado, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Então, como eu disse também em outro vídeo, nesse vídeo aqui, vídeo só então, os detalhes do negócio de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Então, como eu disse também em outro vídeo, nesse vídeo aqui, então dá para terminar aqui nesse cabouço, tá? Então aqui vai ser um pouco complicado, que basicamente aqui é uma ideia só que essa ideia leva o quê? Eu saio de 1 minuto e vou para 3, ou seja, leva quase 2 minutos, eu tenho que transformar isso tudo em 1 minuto só. Então vou começar a ver de novo, para eu começar a ter ideias, tá? Então o lance assim, de fazer Nutella, não existe uma fórmula que você só vai usar sempre igual, né?
cada vez que você for fazer um, você tem que quebrar sua cabeça e criar o negócio da partir dali. Então é uma arte difícil de ser ensinada, né? Vocês vão ver eu fazendo aqui, eu vou fazer vários aqui para vocês tentarem pegar manha, mas, tipo assim, é mais a interpretação de texto, eu pegar uma parte desse texto e misturar com essa, ou seja, não é muito a questão de mexer na edição, tá? Então a edição aqui, coisa mais simples do mundo, é mais a questão de entender, cortar as ideias, né? Então o Nutella é um corte de ideias. Então vou lá ver mais uma vez. Agora eu ouvi tudo, né? Eu sei que daqui para cá eu estou falando de uma coisa que é de uma estratégia que eu uso quando eles chegam aqui, e daqui para cá eu estou falando meio que da venda emocional, né? Então vamos ver o que, é que eu termino fazendo aqui. Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio e o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinemazão. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar uns álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção como isso é impactante pra eles. Isso você dizer uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega meu amigo, que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais do trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação e no final viram as fotos. Ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se sentem, eles se imaginam naquela parada ali, aí a venda já tá, tipo assim, bem caminho andado. A gente tem que... Ó, realmente aqui eu acho que fechou bem uma ideia. E a gente pode até pensar num nome parecido assim, ou seja, foi exatamente 1 minuto, né? Aqui foi coincidência, isso aqui foi banana demais. Mas pode pensar numa ideia tipo assim, estratégia matadora para fechar grandes eventos, ou então para fechar formatura, né? Como convencer 50 pessoas a fechar com você sem dizer uma palavra. Olha que título legal, né? Então, como convencer... eu vou usar um título parecido com esse. Como convencer... então, assim, quando eu estou tendo ideias de títulos, eu já posso até procurar um títulozinho aqui e já colocar, tá? Deixa eu procurar aqui um título. Como uma possível ideia. Então, eu vou escrever aqui um título. Lógico que esse escrito aqui não vai ficar no vídeo, né? É só para eu lembrar. Então, como convencer 30 pessoas a fechar com você sem você falar nada. Isso é uma tempestade de ideias, minha gente. Vamos entender isso, tá? Então, às vezes, eu só escrevi o título mais ou menos aqui. Depois eu trabalho esse título. Por exemplo, eu tinha falado outro título. Vou colocar aqui. Estratégia matadora para fechar formatura. Enfim, só ideias, tá? Mais ou menos o que vai falar esse bicho aqui. Então, é uma estratégia que eu uso, normalmente eu oculto, apertei numa teclazinha, ele oculta, só para eu fazer uma separação, que aqui realmente já vai começar outro Nutella. Então, esse Nutella aqui basicamente está pronto, não deu trabalho nenhum. Esse outro vai dar um pouco mais de trabalho. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até um vídeo aqui muito forte falando só sobre lances. Outra ideia do Nutella, a gente tem que tirar todas as palavras que não interessam, porque a gente tem que cortar o máximo possível o vídeo, tá? Então, por exemplo, só nesse trecho aqui tem um monte de palavra que não interessa. Vamos ouvir, ó. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até um vídeo aqui muito... Então, depois eu falo mais sobre isso, não precisa. Depois eu tenho um vídeo aqui também, não precisa. Ele não informa nada, tá? Então, essa parte eu já corto. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até um vídeo aqui muito forte, que fala só sobre o lance psicológico da venda, né? Que a gente vende através de emoção e não através da razão. Então eu posso botar, a gente tem que entender, já corto bem para cá, que a gente vende através da emoção. O lance. Então eu vou cortar aqui agora, ó. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso. A gente tem que entender. Então, bem no entender, eu cortei. Tem um vídeo aqui muito forte, falando só sobre o lance psicológico da venda, né? Que a gente vende através de emoção. Então, bem aqui tem um outro corte, ó. Então agora eu jogo esse dor no mato. Ó. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção. A gente vende através de emoção. Então vocês viram como ficou legal esse corte, né? A gente quase nem percebe. Entender que a gente vende através... que tinha aquela outra parte, tá? Através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra que coisa mais emocionante de que ele viu um vídeo super incrível, ver pessoas chorando, ver pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro também, que eu explico melhor nesse vídeo, são os neurônios espelhos, que a gente tende a... Então, esse aqui também já vou cortar, ó. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro também.
Aí já corta aqui. Também que eu explico melhor nesse vídeo. Já corta aqui. No nosso cérebro, que são os neurônios. Então ficou um truncadozinho, ó. Vou dar um zoom aqui e corrigir, ó. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro. Nosso cérebro. A gente vai olhando aqui o gráficozinho do áudio, né? Ó. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, que são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o Viu como ficou legal? comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais. Só um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Quando eu já cortei esse aqui, eu já disse que esse aqui era o meu primeiro Nutella, eu vou pegar todo esse grupo agora, que vinha até aqui, e jogar aqui pra cima. Pra quê? Só pra eu saber onde é que dá 1 minuto de novo. Então, eu tenho que vir até aqui só. Aí aqui tem um recursozinho que pra ele não ficar esses altos e baixos, esse monte de coisa. Nesse programa aqui, se for editar nesse programa, a gente cria aqui, ó, criar a história. Se for em outro tipo de programa, não precisa, porque ele já vai entrar direitinho, tá? Então é só para me basear que quando eu for chegando por aqui assim, o vídeo já tem que estar acabando, né? Que vai dar 1 minuto, né? Então vamos começar de novo. A gente tem que entender. E aqui, por eu ter ocultado o vídeo de baixo, aí também eu oculto esses aqui, né? Senão vai ficar 2 vozes. Ó, vou tocar aqui, ó. Vai ficar tudo uma loucura, ó. Eu preparo um vídeo que dura. Então eu oculto aqui o vídeo de baixo para tocar só o de cima. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem todas as páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aqui. Mas foi neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assistiu comédia. Só voltar mais uma vez. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu. Outra coisa que a gente corta muito no Nutella, às vezes eu explico isso aqui e explico lá na frente de novo, né? Então se tiver qualquer repetição, a gente corta também. A gente vai cortando tudo. Esse meu álbum aqui tem todas as páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que... Ó, bem que eu tô quase pensando em começar a cortar daqui pra frente, vamos ver. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o quê? Eu tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, é um verdadeiro cinema. Gente, isso é um show, você não tem noção do impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí de 50 a 100 mil reais num único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então super simples, super de boa, depois faço essa edição, depois solto tudo. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais, e as pessoas já consumiram muito eles, e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animar, tudo, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Então vamos ver. Eu tô achando que daqui pra cá eu tenho uma ideia, que talvez eu pegue trechos desse vídeo e coloque aqui, tá? Como eu disse pra vocês, minha gente, a gente aprende a fazer Nutella fazendo, assim, não é regra. Cada um vai ser um corte diferente. Esse primeiro foi muito simples, esse aqui já tá um pouco mais complicado. Talvez eu divida em 2, ou talvez eu deixe só um mesmo e jogue um bocado de coisa no mato aqui. Embora tudo que eu falei é interessante, aqui seria um ótimo Nutella de 2 minutos. Mas não é a proposta, nesse início, a gente fazer Nutellas de 2 minutos, tá? Quando a gente começar a fazer Nutellas maiores, aí vai ser mais simples a gente produzir Nutella. Mas assim, quanto mais a gente conseguir resumir, tem que lembrar também, né? Que enquanto menor o vídeo, a gente passar a ideia, mais a gente cumpre o nosso objetivo. Que o Nutella, o objetivo é dar uma iscazinha para a pessoa. Enquanto menor o vídeo, menos preguiça a pessoa tem de assistir. Porque se ela nunca viu a gente na vida, ela não quer consumir uma coisa um pouquinho grande. Porque ninguém quer perder tempo, tá? Então, por isso que mesmo quando a gente estiver fazendo os Nutellas maiores, lá no futuro, a gente vai continuar com essa base de Nutella pequenininho. A gente pode fazer os dois, um pequeno e um maiorzinho. Porque sempre vai ter esse público que nunca viu a gente e que ele só vai consumir esse negócio mesmo de 1 minuto no máximo, tá? Então essa é a lógica. Vamos ver aqui mais uma vez. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem todas as páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais. Por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Eu já dei o primeiro exemplo, vou dar o segundo.
talvez eu possa cortar esse segundo exemplo, tá? Porque eu já dei um, não precisa dar dois. Tá? Lógico que era maravilhoso dar dois, mas se eu tiver muito mais conteúdo importante e inédito para caber num minuto, uma das coisas que vai ser sacrificada é um dos exemplos. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante. Por exemplo, eu já vou começar a quase cortar esse evento, esse exemplo, só que eu não vou apagar ele, eu só vou ocultar, olha só. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Ou seja, imagens, ou principalmente. Ó, aí eu vou só ocultar ele. Bora ver se encaixou. Num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então Então, bem, até aqui ele tem uma ideia, aqui eu já começo outra coisinha, que eu já talvez já corte isso aqui também, vou até marcar aqui. Muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele. Então aqui eu estou dando um exemplo também, então já chega de exemplo, né? Porque, sim, esses exemplos são maravilhosos se eu tiver tempo, mas quando eu não tenho tempo eles podem ser sacrificados e não perde muita coisa. Triste no filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na... Ó, já vou cortar isso aqui também, e aí bora ver como é que encaixa. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com... Vamos ver se encaixou, calma aí. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Apreensivo, então eu desperto várias emoções. Então agora esse apreensivo eu tiro, porque fazia parte da outra fala, e vou botar no desperta emoções, ó. Apreensivo, então eu desperto várias... Ó, vamos ver. Propósito para isso. Então eu desperto... Então, ó. De propósito para isso. Então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar. Várias emoções ali. Então esse ali também eu vou tirar, já cai direto na foto. Propósito para isso. Então eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Várias emoções que na foto jamais... Viu? Não ficou massa? Então, todos esses vídeos são feitos de propósito para isso. Então, eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o quê? Eu estar numa sala controlada. Talvez eu tire isso aqui também, vamos lá. Além de o quê? Eu estar numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema. É um verdadeiro cinema. Gente, isso é um show, você não tem noção do impacto. Então isso aqui talvez eu tire também, essas três, ó. Tem noção do impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar várias formaturas. E quanto custa uma formatura? Aí de 50... Aí eu posso até tirar esses três aqui e deixar só esse lance já no final, ó. Então eu desperto várias emoções e na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. O impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí o impacto saiu duas vezes aqui, ó. O impacto. Então eu vou cortar o impacto aqui, ó. Despertar com aquele mesmo impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar aquele mesmo impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar... Então eu vou cortar aqui, ó. Impacto. É isso. No final... Deixa só no final, ó. Despertar com aquele mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma... Despertar com aquele mesmo impacto. No final... Aquele mesmo impacto. É isso. No... Então impacto. Aquele mesmo impacto. É isso. No final... Aqui. Impacto. É isso. No final... É isso. No final... Isso no final... Tá com aquele mesmo impacto. Isso no final... Impacto. No final, eu consigo fechar várias... Tá com aquele mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí de 50 a 100 mil reais no único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais e as pessoas já consumirem muito eles e coisa... Então, ó. Talvez eu tire também. Então isso aqui talvez eu vá apagar porque tá dando certo, né? Eu botei aqui pra cima porque se não desse certo eu voltava eles, eu não apaguei direto. Mas tá fazendo sentido e, enfim. Que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí de 50 a 100 mil reais no único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então talvez eu tire aqui esse no final, deixa eu ver. De propósito para isso. Então eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas num único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse... Então vou fazer um corte bem aqui. Opa. Fazer um corte aqui, ó.
Vamos ver. Então eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. No final, eu consigo fechar várias formaturas. Vou tirar esses aqui por enquanto. Vamos ver como é que fica. Gosto pra isso. Então eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Então toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí Ó, então talvez termine bem aqui. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais. Porque encaixou, tá? Tudo. Além de que, lógico, eu boto esses vídeos aí nas redes sociais, e as pessoas já consumiram muito eles, e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animar, tudo, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio. Tá? Vamos ver se ficou legal, ó. Cortei exatamente 1 minuto. Vamos ver se faz sentido A agora. gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, ó, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas. Não é dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, que coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Então, eu desperto várias emoções que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Então, toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então, super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. Olha como ficou legal, viu? Encaixou. Então agora eu vou tentar criar um outro Nutella, só que com esses vídeos aqui que sobraram, tá? Jogar eles pra cima aqui e vou criar uma outra coisinha aqui em cima. Vamos ver. Então, tchau. Vamos ver se dá pra gente criar outra aqui. Porque aqui tem coisa muito interessante também e eu queria fazer o bicho funcionar. Então vou apagar esses espaços aqui. Ó, vamos ler. Por exemplo, também, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais... Além de o quê? Eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema, gente, isso é um show, você não tem noção. No final, prestando além de o quê? Tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema, gente, isso é um show, você não tem noção. No final... Por exemplo, também, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica... Além de eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema, gente, isso é um show, você não tem noção. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais... Além de eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema, gente, isso é um show, você não tem noção. Posso até começar com isso aqui, olha só, vamos ver se dá certo. Além de eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais... Gente, isso é um show, você não tem noção. Aqui eu posso até abrir aqui, bora ver o que eu acho. Sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de eu que, gente, isso é um show, você não tem noção. Vou até usar esse pedacinho que eu já usei nesse outro, mas ele faz sentido aqui também, tá? Por exemplo, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Além de o quê? Eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema. Então eu vou tentar jogar esse aqui pra cá, pra ver se faz sentido. Olha esse Nutella, eu tô pegando de partes que não tem nada a ver, tô tentando criar uma história aqui pra fazer sentido. Além de o quê? Eu tá na sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o que, por exemplo, também, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir, despertar com aquele mesmo impacto. Por exemplo, também, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Gente, isso é um show, você não tem noção. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa a formatura? Aí de 50 a 100 mil reais no único trabalho, tá? Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais e as pessoas já consumiram muito eles e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animar, tudo, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Olha como ficou legal. Vocês perceberam que eu peguei parte de trás, joguei pra frente, ampliei um pouquinho, repeti um pouquinho o mesmo desse e fez sentido, tá? Além de o quê? Eu tá numa sala... E deu basicamente quase 1 minuto também. Exatamente 1 minuto aqui. Ó. Além de o quê? Eu tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais... Eu só queria uma introduçãozinha. Eu vou tentar abrir mais aqui pra ver se eu pegava uma introdução melhor. Se não, fica desse jeito mesmo que vale. Apreensivo, eu desperto várias emoções ali que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o quê? Eu tá na sala controlada, a luzinha baixa. Não, porque essa parte eu já falo mais na frente, né? Então, deixa assim mesmo. Além de o quê? Eu tá numa sala controlada, a luzinha baixa. Posso tirar esse além de o quê pra ver o que acontece. Além de o quê? Eu tá no...
Bora ver aqui se começar assim. Que eu tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção. Eu tá numa sala controlada. Olha como vai ficar melhor do que o além de o quê, tá? Eu tá numa sala. Corta aqui. Tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema. É um verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Por exemplo, também, se você assistiu uma comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Gente, isso é um show, você não tem noção, é um verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante. Vou testar aqui, se eu fizer isso para ver o que acontece, tá? Tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, é um verdadeiro cinema. Por exemplo, também, se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Eu tenho uma música muito prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, é um verdadeiro cinema. Por exemplo, também, se você assistiu a comédia, que todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri. Não, acho que não encaixou muito bem não, assim ficou melhor. É um verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Por exemplo, também, se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Gente, isso é um show, você não tem noção. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí de 50 a 100 mil reais no único trabalho, tá? Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais e as pessoas já consumiram muito eles e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animar, tudo, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Aí o nome desse aqui poderia ser alguma coisa parecida assim, como convencer, como fechar contratos através de vídeos. Vou botar aqui um nome, depois eu mudo. Tempestade de ideias, tá, minha gente? A gente não tem que ter medo de dar nome, não. Como fechar contratos através de vídeo. Aí agora eu vou fechar tudo isso. Vou abrir esse para eu pensar em algum nome para ele. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra que coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, seus neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Então, eu desperto várias emoções e na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Então, toda vez eu crio esse hype, toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então, super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum... Pronto, esse nome desse segundo eu já comecei a pensar aqui. Tipo, o maior segredo das vendas. Então, aqui só tempestade de ideias sobre os títulos, né? Então, aqui eu estou falando que a gente vende através de emoção, né? Então, assim, é um segredo. Por que as pessoas não vendem? Porque elas não têm emoção. Então, isso é um grande segredo das vendas, né? Então, pode ser alguma coisa parecida com isso. Agora eu vou ouvir todos da cabeça para a gente ter uma noção aqui de tudo que a gente fez. Vamos lá, o primeiro no telinha. Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, de 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários e vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Então, isso aqui eu tô falando de uma estratégia, né? Por isso que aquele título vai ser massa. Estratégia matadora para alguma coisa. E ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegar, eles estão vendo aqueles cinemas. Só uma dica sobre títulos, tá? Títulos, sempre eu tenho que criar um segredo. Eu nunca posso revelar o spoiler. Né? Nunca posso revelar o spoiler. É tipo assim, no filme você tem que criar segredo, senão a pessoa não vai assistir o filme. Então assim, a gente tem que dizer um segredo, tá? Outra coisa, sempre tem que ser alguma coisa que gere curiosidade de alguma coisa que eu quero. Então, primeiro, eu tenho que pensar o que é que o cliente quer, né? Por exemplo, o que mais o cliente quer na vida? A coisa que as pessoas mais querem na vida é ganhar dinheiro. Por exemplo, ninguém quer só fazer uma foto bonita, a gente quer fazer uma foto bonita para ganhar mais dinheiro. O objetivo é esse, né? Então, sempre a gente vai no objetivo final. O que as pessoas querem? O F100K, eles querem ganhar dinheiro. Esse é a motivação final, né? Então, se eu disser assim, 20 segredos da fotografia.
não é um título bom. Parece um título bom, mas não é um título bom. Por quê? 20 segredos para eu conseguir o quê? Qual o benefício que vai me trazer esses 20 segredos? Tá? Então, tipo assim, eu gerei, como é que se diz? Gerei curiosidade, mas não existe uma finalidade. 20 segredos para quê? Por que eu quero saber 20 segredos? Agora, se eu disser 20 segredos para lhe tornar o fotógrafo mais caro de sua região. Aí eu estou dizendo, estou gerando a curiosidade e dizendo para o quê, né? Para o que ele quer, né? Então, esse é o grande segredo aí de fazer título. Então, título também, cara, tudo isso é na prática. Enquanto mais você fizer, talvez a gente nunca vai ficar bom. Eu não sou bom disso, porque a gente não fica bom nunca. Mas hoje eu faço isso muito melhor do que lá no passado, porque eu já cortei demais, já editei demais. Então, se 5 pessoas editar o Nutella, cada um vai editar de um jeito. E sempre vai ter um melhor que o outro, aquele mesmo trecho, porque vai da imaginação dele, da criatividade dele, do senso de organização, de ele pensar, não, essa palavra é melhor antes dessa e antes dessa, ou seja, vai da capacidade de síntese dele, né? E tudo isso, lógico, pode melhorar ao tempo. Então, pode dizer aí, quando vocês começarem a cortar, depois do Nutella número 200, que vocês cortarem, vocês começam a aprender a cortar Nutella que preste, né? Então, no início vai ser uma tendência de só cortar o início e o fim. Depois vocês vão pegando a manha, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, tá? E a questão dos nomes é isso também. Então, assim, sempre a gente começa ruim, mas vai fazendo. E vai entendendo, vai vendo o resultado, vai pegando o feedback, eu vou dando ideias e a pessoa vai ficando melhor com o tempo, tá? Então vou só tocar aquele de novo. Então, só essa ideia aqui que eu quis falar sobre títulos, tá? Então, o título, eu tenho que gerar uma certa curiosidade e tenho que dizer uma certa finalidade também, porque senão só uma estratégia matadora da fotografia. Matadora para quê? Para fazer, para me atrair, para eu atrair mais clientes, para eu ganhar mais dinheiro, para não sei o que, ou seja, para realizar o objetivo que a gente quer, tá? Eu chamo a turminha aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas numa sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E Essa é a grande diferença do youtuber normal para o cara que usa o youtuber para vender. Então a gente não é um youtuber normal, certo? Um youtuber normal posta vídeos. A gente vai criar esses vídeos para no final a gente vender. A gente está ajudando as pessoas, mas a gente tem a intenção clara de vender e não só de ser youtuber, tá? Então, assim, lá nas perguntas diárias que eu peço para vocês fazerem todo dia, toda hora vocês têm que pensar, cara, essa pergunta aqui, ela me leva até Roma? O que é me levar até Roma? Qual é a nossa Roma? Roma é o destino que a gente quer chegar. Que o nosso destino é. Qual é a nossa promessa? Promessa maior do nosso curso. Eu ensino qualquer fotógrafo, a chegar em 100 mil reais por ano. Ponto. Essa é a nossa promessa. Então, basicamente, todos os vídeos, todas as perguntas, e quanto mais a gente conseguir fazer isso, que esse vídeo tem alguma coisa a ver com essa Roma, melhor. Então, daqui a pouco, se eu fizer uma pergunta assim, e aí, como usar o celular para tirar foto? Muita gente quer saber disso, quer, mas isso não atrai o nosso público-alvo. Se a gente atrai o avatar errado, o avatar, para quem não sabe, é o público-alvo, né? Se a gente não atrai o avatar certo, a gente não vende para ele. Porque, por exemplo, quantas mil pessoas pode buscar isso sobre celular? O cara que está querendo tirar foto com celular, ele não está querendo viver de fotografia, muito menos criar uma empresa. Então, é uma ótima pergunta, mas não atrai nosso avatar. Se não atrai nosso avatar, eu estou respondendo ela de graça, certo? Não vai acrescentar nada, porque se eu não atrair o público certo, eu não consigo vender para a pessoa certa. Esse é o grande ponto. E o grande objetivo do conteúdo gratuito é atrair a pessoa certa. Digamos que eu queira atrair borboleta, pois eu tenho que descobrir qual a flor que a borboleta gosta e plantar essa flor no meu jardim. E aí, a partir do momento que eu planto essa flor, eu não vou atrair besouro, vou atrair borboleta. Sacou? Então, quando eu crio um conteúdo gratuito, se eu ensino fotografia de todas as formas, existem milhões de fotógrafos no mundo que cada um quer uma coisa. Tem um cara que quer hobby, tem um que só quer tirar sua foto melhor de suas filhas. Por exemplo, eu dei curso de fotografia por mais de 10 anos. O meu objetivo lá no passado era dar curso para profissional, mas quem era que vinha? Mães. Por quê? Porque eu nunca fiz essa questão de selecionar meu público. Eu só botava propaganda, curso de fotografia. Eu não direcionava, eu não tinha um conteúdo para atrair o meu avatar, como eu estou tendo agora, tá? Então agora eu não quero atrair a mãe que quer tirar foto melhor do seu filho. Eu não quero essa pessoa. Então, para
Eu quero a pessoa que quer viver de fotografia, que quer ser profissional ou que quer ganhar mais dinheiro. Já é profissional, mas não ganha muito, que está endividado. Esse é o nosso avatar, né? Então eu tenho que fazer alguma pergunta que é interessante para essa pessoa. Então, por exemplo, como começar na fotografia do zero? É interessante? É. Isso aí leva a gente até a Roma, né? Como foto mais bonita faz você ganhar mais dinheiro, ou seja, tem a ver com Roma. Então tudo que tem que ter um pouco a ver. Inclusive quando eu for fazer técnica, né? Até quando eu falar de técnica, essa técnica tem que me proporcionar eu ganhar mais dinheiro. Por exemplo, tem certas técnicas que não, uma técnica para um fotógrafo de esporte, né? Ela não tem muito a ver com a parada, né? Eu posso falar disso, mas não tem muito a ver com o avatar. O fotógrafo de esporte é outra parada. O nosso curso não vai ser para esse cara, para o fotógrafo de esporte. Embora ele queira ganhar dinheiro, mas o nosso curso é para quem quer montar uma empresa, trabalhar com casamento, formatura, newborn, essas coisas mais. Serve para o cara de jornalismo? Não. Nosso curso não serve para o cara de jornalismo. Só se ele quiser largar o jornalismo e vir para essa parada. Então, se eu simplesmente falo alguma coisa técnica de mexer no botão da câmera que seja genérico, que dê para qualquer fotógrafo, isso não interessa. Agora, como como tirar uma foto, espera aí, como aprender a mexer na fotografia, ou como aprender a mexer em sua câmera pode fazer você ganhar mais dinheiro? É uma boa pergunta, né? Porque, ou seja, tudo tem a ver com ganhar dinheiro, no final das contas, né? Então, um segredo que você não pode um segredo que você tem que saber se quiser ganhar mais. Aí nesse segredo eu posso falar de qualquer coisa, né? Eu posso falar, você tem que saber focar. Eu posso falar da técnica. Você tem que saber focar, porque se você não focar, o que acontece? Suas fotos vão ficar ruins. Se suas fotos ficar ruins, você vai vender menos. Se você vender menos, você não chega onde quer. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos por aí, tá? Então, enquanto mais a gente fizer essas perguntas massa, e tudo que eu estou dizendo para vocês começa na pergunta diária. Se vocês fazem essas perguntas diárias que tem a ver com essa forma que eu estou dizendo, a minha resposta vai ser boa e minha resposta sendo boa, no tela vão ficar incríveis. Se a pergunta é ruim lá, o que é pergunta ruim? Não existe pergunta ruim, né? Não fiquem com medo de botar, não. Por isso que eu peço 5 de cada um. Eu não vou dar conta nunca de gravar aquilo tudo. Mas eu vou gravando as que estão saindo mais. Vocês vão começar a perceber o que eu estou gravando mais e começar a ajustar cada vez mais para o que a gente quer, né? Então, assim, se a pergunta lá é boa, então eu crio um conteúdo bom e os Nutella vão ficar maravilhoso, tá? Tipo, esse Nutella aqui foi legal, porque eu falei desse ponto da venda emocional. Eu não sabia nem que eu ia falar direito sobre isso e tal. Então, uma coisa muito boa de tirar ideias do Nutella, vocês leem aquele meu webinário, então vai surgir milhões de dúvidas. É certeza, eu duvido que você ler aquele webinário e entenda tudo. Se você entender, vocês são um gênio. E mesmo que entenda, tem que dar onde que não entendeu. Se vocês souberem me repetir ele completo, vocês entenderam. Se não souber, é porque não entendeu. E que ótimo que não entendeu, porque também o cliente não vai entender. Então, vocês podem tirar muita pergunta diária lá do meu webinário, né, daquele texto que tem lá no Keep, chamado webinário. Porque ali todas as perguntas, 100% das perguntas que sair derivado daquele texto, ela vai ser ótima. Porque todo aquele webinário eu escrevi com essa intenção de chegar ao cara a Roma, ao nosso destino, ao F100K. Tudo que eu falo ali tem a ver com F100K, nada é jogado à toa. E então, assim, basicamente todas as perguntas sobre aquilo ali seria maravilhosa, né? Então, só mais uma ideia, tá? Então, deixa eu terminar de cortar aqui. Então, toda hora eu vou estar falando esse tipo de coisa e devagarinho vai entrando na mente de vocês aí. Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas numa sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários e vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinema não. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar uns álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção como isso é impactante pra eles. Isso você dizer uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega meu amigo, que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais no trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação e no final viram as fotos, ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se sentem, eles se imaginam naquela parada ali, aí a venda já tá, tipo assim, bem caminho andado. Então, vamos lá. Estratégia matadora para fechar a formatura. Estratégia matadora, na verdade, para fechar não, para vender formatura. Se eu quiser apelar mais, eu digo ainda, né? Sem. Posso até dizer para vender fotografia, não sei se precisa.
Enfim, não interessa, depois eu vejo. Para vender fotografia ou para vender formatura sem falar uma palavra. Olha como fica apelão esse título, viu? Tem que fazer título apelão. Realmente aqui é muito apelão. E realmente eu entrego isso, né? Eu falo de uma estratégia que eu boto todo mundo do povo dentro da sala, jogo eles lá assistindo um vídeo meu e o vídeo faz o trabalho todinho sozinho. Lógico que esse Nutella ele ficaria muito melhor se fosse os 3 Nutella emendado um no outro, mas tudo bem. Nutella é só uma pequena parte mesmo do conteúdo. E daqui a pouco ele vai vendo, no conteúdo de graça, a gente dá todo o conteúdo, mas só que a gente dá ele mais quebrado, né? E quem quiser ele mais inteirinho, vai lá ver o Zuki-Rex completo. Quem quiser ver só essa parte, dá para entender do que eu estou falando. Não entende a estratégia completa, mas isso que é um Nutella mesmo. É só uma amostra grátis, mas é uma pequena amostra que tem início, meio e fim. Tá? Então essa é a magia do Nutella. Então vou ficar mais com esse título do que com o outro. O outro eu tinha botado é como convencer 3 pessoas a fechar com você sem falar nada. Essa aqui é a mesma coisa, mas só que está melhor. Essa aqui é essa, né? É a estratégia matadora para vender formatura sem falar uma palavra. Aí eu vou botar fotografia para eu não nichar muito na formatura, né? Então, estratégia matadora para eu vender fotografia sem falar uma palavra. Aí tem aquela que eu falo de 100 mil reais, eu acho que é essa bem aqui de cima. Eu vou criar uma apelação para ela. Quanto mais o título apelativo, melhor, tá? Só lembrando sempre. Tive uma ideia de um título aqui, vamos ver. Tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, não é verdadeiro cinema. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Por exemplo, também, se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Gente, isso é um show, você não tem noção. No final, você fecha várias formaturas e quanto custa uma formatura? Aí de 50 a 100 mil reais, num único trabalho, tá? Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais, e as pessoas já consumiram muito eles, e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animar, não, o vídeo fez tudo sozinho. Eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar, e acabou, tá? Vamos lá. Vamos para esse aqui agora. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem todas as páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra que coisa mais emocionante de que ele viu um vídeo super incrível, ver pessoas chorando, ver pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, seus neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Então, desperta várias emoções e na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Então, toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então, super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. Então, eu tô até pensando bem aqui mais uma coisa, vamos lá. Tem um lance que eu falo das provas. A gente tem que entender que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem todas as páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, pra que coisa mais emocionante de que ele viu um vídeo super incrível, ver pessoas chorando, ver pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro, seus neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Então, desperta várias emoções e na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Então, toda vez eu crio esse hype, crio toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então, super simples, super de boa. Depois faço essa edição, depois solto tudo. Tem uma hora que eu falo da prova, mas não tô mais vendo aqui. Será que eu joguei no mato? Vou procurar ela aqui. Eu chamo inteira aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários e vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinemazão. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar uns álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção como isso é impactante pra eles. Isso você dizer uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega um amigo que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais do trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação, e no final viram as fotos, ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se sentem, eles se imaginam naquela parada ali, aí a venda já tá, tipo assim, bem caminhonada. Pois é, eu apaguei aquela parte, então vamos lá. Vou pegar de novo aquela parte. Deixa eu ver se era daqui. Vários e vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aquele cinemazão. Vou pegar bem aqui de novo todos os clipes originais, porque eu acho que eu apaguei uma parte que eu falo de prova, que é bem interessante. Então, oculta tudo isso. Vamos jogar aqui. Deixa eu ouvir tudo de novo. Por exemplo, eu tenho uma estratégia que também algum dia eu vou falar num vídeo só sobre ela. Que é assim, quando eu tava fazendo formaturas, que é um trabalho também que eu pego muito pesado, eu chamo tudo inteiro aqui no meu estúdio, e o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, certo? De 4 metros de largura. E aí eu preparo um vídeo que dura
eu estar numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema. Por exemplo, eu tenho uma estratégia que também... Só jogar aqui para ficar mais perto. É uma arte fazer Nutella, viu? Eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, 7x4, né? Por exemplo, eu tenho uma estratégia que também algum dia eu vou falar num vídeo só sobre ela. Que assim, quando eu tava fazendo formaturas, que é um trabalho também que eu pego muito pesado, eu chamo a turma inteira aqui no meu estúdio, o que acontece? Eu deixo elas na sala e tem um telão do tamanho do mundo, 4 metros de largura. E aí, eu preparo um vídeo que dura mais ou menos uns 20 minutos, onde eu mostro vários clipes curtinhos de 2 minutos cada, de várias formaturas que eu fiz diferentes. E eu deixo a turma toda ali. Primeiro, ninguém chega todo mundo junto, vai chegando de um por um. Então, enquanto o povo espera os outros chegarem, eles estão vendo aqueles cinemas não. Enquanto isso, mesmo depois que todo mundo chega, eu digo assim, eu vou bem que pegar os álbuns, tá? Eu volto já. E aí eu fico do lado de fora, de propósito, só dando um tempinho pra eles olharem mais aquele vídeo, tá? Cara, você não tem noção, como isso é impactante pra eles. Isso eles dizem uma palavra, certo? Daqui a pouco eu chego, todo mundo, tipo assim, chega um amigo que já viu tanto que eu brinquei com o povo, todo mundo já tá desejando muito mais do trabalho, porque eles viram aquilo ali. Eles não viram foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação, e no final viram as fotos, ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se sentem, eles se imaginam naquela parada ali, aí a venda já tá, tipo assim, bem caminhonada. A gente tem que entender, depois eu falo mais sobre isso, inclusive até um vídeo aqui muito forte falando só sobre o lance psicológico da venda, né? Que a gente vende através de emoção e não através da razão. Não através de número, ó, porque esse meu álbum é maior que o seu, esse meu álbum aqui tem tantas páginas. Não é com dados técnicos que a gente vende. A gente vende colocando emoção dentro da cabecinha aí do seu cliente, tá? Então, que coisa mais emocionante de que ele vê um vídeo super incrível, vê pessoas chorando, vê pessoas se divertindo. A gente tem uma paradinha no nosso cérebro também, que eu explico melhor nesse vídeo, são os neurônios espelhos, que a gente tende a imitar o comportamento de outras pessoas que a gente tá vendo. Por exemplo, se você vê uma cena triste num filme, às vezes você fica com vontade de chorar, embora você não esteja passando por aquilo, mas foi seus neurônios espelhos que imitaram aquele comportamento ali. Por exemplo, também se você assistiu comédia, todo mundo tá sorrindo demais, você tem uma tendência a sorrir. Ou seja, imagens, ou principalmente vídeos, principalmente músicas, podem despertar emoções em você. Então, todos esses vídeos são feitos de propósito pra isso. Eu tenho uma música muito vibrante, muito emocionante, então meu vídeo tem hora que o povo sorri, tem hora que o povo fica mais apreensivo, então eu desperto várias emoções ali, que na foto jamais eu conseguiria despertar com aquele mesmo impacto. Além de o quê? Eu tá numa sala controlada, a luzinha baixa, todo mundo prestando o máximo de atenção ali naquele cinema, é um verdadeiro cinema. Gente, isso é um show, você não tem noção do impacto que eu consigo fazer isso. No final, eu consigo fechar várias formaturas e quanto custa a formatura? Aí de 50 a 100 mil reais no único trabalho, tá? Então toda vez eu crio esse hype, toda essa coisa, simplesmente com videozinhos que eu faço ali na hora da minha câmera, né? Então super simples, super de boa, depois faço essa edição, depois solto tudo. Além de que, lógico, eu vou botar esses vídeos aí nas redes sociais, e as pessoas já consumiram muito eles, e quando elas chegam aqui, elas já chegam meio que prontas, elas já chegam meio que vendidas, tá? Então quando eu entro aí pra falar com a galera, meu Deus do céu, o povo, tipo assim, já tá tudo lá em cima, né? Então eu não tenho mais o trabalho de convencer, de animado, não, o vídeo fez tudo sozinho, eu só tenho o trabalho, assim, de explicar os detalhes do negócio, de tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar, e acabou, tá? Então, como eu disse também em outro vídeo, nesse vídeo aqui, antes da gente vender, a gente tem que preparar o terreno, né? Certo. Não, não falo de prova não, eu tô ficando doido. De tirar dúvidas e, enfim, ver se dá pra pagar e acabou, tá? Então, como eu disse também em outro vídeo... Tá. Então, o que acontece, ó? Lógico que é muito melhor se o cara pudesse ver isso aqui tudinho, né? Então, esse Nutella aqui, é um Nutella mais completão, que ele dá quase 3 minutos, a gente não joga ele no mato também não, viu? A gente vai transformar ele no Nutella. Só que a gente não vai postar tudo junto, a gente vai postar isso aqui numa semana, isso aqui daqui a 3 semanas, vai ser tudo salteado, né? Pra não ficar muito sequência na cabeça do cara. Até porque esse aqui também é um conteúdo repetido desse, tá? Então esses Nutellazinhos a gente impulsiona eles, e esse Nutella aqui a gente vai jogar no IGTV, que não impulsiona, né? Porque só o IGTV consegue pegar cortes maiores, tá? Então, vou salvar ele também aqui como um Nutellazinho aqui também. Então aqui eu já tenho 3 Nutella e um Nutelão, né? Vamos fazer mais. Então foi toda essa parte aqui, não é isso? Só confirmando. Foto, que é o resultado final. Eles viram eu em ação e no final viram as fotos, ou seja, eles viram como foi construída aquelas fotos. E aí eles se sentem naquela parada ali. Quando eles se... Então esse aqui eu já apago, porque, enfim, já trabalhei isso aí. Agora tem esse outro trecho aqui de Nutella, vamos lá. Eu vou entrar... Opa. Vou pegar aqui, volto e colo. Pronto. Agora vamos entender o que é isso aqui. Aí também vou pegar isso aqui, né? Jogar aqui pra cima. Isso aqui, dependendo do programa que vocês estão, como eu já falei, a gente pode usar isso ou não, tá? Para que eu sempre jogo aqui pro começo, só para eu ter noção de quanto é que termina aqui os 1 minuto. Antes da gente tem que preparar o terreno. É como se fosse aí uma roça, você tá fazendo uma roça. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra para depois fazer a plantação da semente. Nessa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então, antes de fazer a venda, antes de jogar essa sementinha, a gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar, também vou fazer mais vídeos sobre isso, fiquem ligados sobre isso. Inclusive, eu vou dar uma aula super legal chamada Rota Total 100K, onde eu vou falar só sobre essa parte, de como a gente faz realmente essa parte da venda, desde antes desse momento, tá? Porque existe um momento que eu chamo de pré-venda, depois tem a pré-venda, depois tem a venda, né? Então aqui eu já tô no momento de quase venda. Então já é na pré-venda, já é no mesmo dia da venda. Agora tem a pré-venda, que é mais importante ainda, né? Então tudo isso são etapas que a gente vai preparando na cabeça dele, e por isso que fica fácil no final das contas a gente vender um trabalho, principalmente um trabalho bem mais caro, né? Às vezes você tá com problema pra vender, você não tá fazendo nada disso, você simplesmente tá tentando jogar o semente. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra, depois fazer a plantação da semente. Mas essa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas.
Às vezes você não tá fazendo nada disso, você simplesmente tá tentando jogar semente em qualquer lugar, não tá nem olhando se tá jogando no cimento ou na areia, né? Mas o certo é, a gente prepara areia, a gente prepara o terreno, a gente aduba, a gente agoa, a gente faz tudo, e aí nossa plantinha é absolutamente certeza que vai crescer. Então os vídeos são fundamentais pra essa parada de criar toda essa estratégia, por isso eu digo pra vocês, vocês têm que aprender vídeo. E aí, pra quem chegou até aqui, vou soltar a dicasinha bônus, eu não sabia se eu ia falar, mas eu resolvi falar, que é o Beleza. vídeo. E aí, Então vamos lá, começar a cortar essa parada aí. Então assisti uma vez, para eu entender do que eu tô falando. Aí vai dar para cortar algumas partes aqui já no meio que eu já vi, né? Vamos lá. antes de entender, a gente tem que preparar o terreno. É como se fosse aí uma roça, você tá fazendo uma roça. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra para depois fazer a plantação da semente. Nessa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então antes de fazer a venda, antes de jogar essa sementinha, a gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar, também vou fazer mais vídeos sobre isso, fiquem ligados sobre isso. Inclusive, eu vou dar Então esse aqui, ó, já começa a cortar, eu vou fazer mais vídeos sobre isso que não interessa. várias formas aí da gente adubar, também vou fazer mais vídeos. A gente adubar, também vou fazer mais vídeos sobre isso, fiquem ligados sobre isso. Inclusive, eu vou dar uma aula super legal chamada Rota do Fotógrafo 100K, onde eu vou falar só sobre essa parte de como a gente faz realmente essa parte da vendas, desde antes desse. Então eu vou cortar aqui. Então dá para cortar esse e esse. Para ver como é que fica. A gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar também essa parte da vendas, desde antes desse momento. Adubar também vou fazer mais vídeos. Aqui vai ficar difícil, mas vamos tentar. Esse vai ficar ruim. Aí da gente adubar essa parte da vendas desde antes desse momento, aí da gente adubar como a gente faz realmente essa parte da vendas desde antes desse momento, tá? Porque existe um momento que eu chamo de pré-venda, venda. Vou cortar isso aqui para ver o que acontece, ó. Várias formas aí da gente adubar, porque existe um momento que eu chamo de pré-venda, depois tem a pré-venda, depois tem a ó, antes da gente vender, a gente tem que preparar. É como se fosse aí uma roça, você tá fazendo uma roça. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra para depois fazer a plantação da semente. Nessa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então, antes de fazer a venda, antes de jogar essa sementinha, a gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar. Existe um momento que eu chamo de pré-venda, depois tem a pré-venda, depois tem a venda, né? Então aqui eu já tô no momento de quase venda. Então já é na pré-venda, já é no mesmo dia da venda. Agora tem a pré-venda, que é mais importante ainda, né? Então tudo isso são etapas que a gente vai preparando na cabeça. E depois tem a venda, né? Então aqui eu já estou no momento de quase venda. Então já é na pré-venda, que já é no mesmo dia da venda. Agora tem a pré-venda, que é mais importante ainda, né? Então tudo isso são etapas que a gente vai... Talvez eu tire isso aqui porque acho que não encaixou muito. Isso aqui eu venho falando de outras coisas, vamos ver. Existe várias coisas aí da gente adubar. Existe um momento que eu chamo de pré-venda, depois tem a pré-venda, depois tem a venda, né? Então tudo isso são etapas que a gente vai preparando na cabeça dele. E por isso que fica fácil no final das contas a gente vender um trabalho, principalmente um trabalho bem mais caro, né? Às vezes você tá com problema pra vender, você não tá fazendo nada disso, você simplesmente tá tentando jogar semente em qualquer lugar, não tá nem olhando se tá jogando no cimento ou na areia, né? Mas o certo é, a gente prepara areia, a gente prepara o terreno, a gente aduba, a gente agoa, a gente faz tudo, e aí nossa plantinha é absolutamente certeza que vai crescer. Então os vídeos são fundamentais pra essa parada de criar toda essa estratégia, por isso eu digo pra vocês, vocês têm que aprender vídeo. Olha como ficou top, tá? Então, realmente isso aqui não faz sentido. Vou rodar tudinho pra vocês verem, isso foi fácil. Antes da gente, a gente tem que preparar o terreno. É como se fosse aí uma roça, você tá fazendo uma roça. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra para depois fazer a plantação da semente. Nessa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então antes de fazer a venda, antes de jogar essa sementinha, a gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar. Existe um momento que eu chamo de pré-venda, depois tem a pré-venda, depois tem a venda, né? Então tudo isso são etapas que a gente vai preparando na cabeça dele. E por isso que fica fácil no final das contas a gente vender um trabalho, principalmente um trabalho bem mais caro, né? Às vezes você tá com problema pra vender, você não tá fazendo nada disso, você simplesmente tá tentando jogar semente em qualquer lugar, não tá nem olhando se tá jogando no cimento ou na areia, né? Mas o certo é, a gente prepara areia, a gente prepara o terreno, a gente aduba, a gente agoa, a gente faz tudo, e aí nossa plantinha é absolutamente certeza que vai crescer. Então os vídeos são fundamentais pra essa parada de criar toda essa estratégia, por isso eu digo pra vocês, vocês têm que aprender vídeo. Não é massa? Encaixou certinho. Então, só uma coisinha aqui. Qual seria um nome para esse, né? Eu já pensei mais ou menos aqui em 2 nomes. Que então pode ser assim: adubando, preparando, arando o cliente para comprar de você. Pode ser isso. Pode ser também se não fizer isso, você vai estragar suas vendas. Eu acho que é até mais top, tá? Então, se a gente não adubar a terra, a gente vai estragar suas vendas. Lógico que a gente não diz o que é, né? Então, e outra coisa, né? Sobre os gatilhos mentais, a gente tem mais medo de perder do que de ganhar, né? Então, esse aqui é um título negativo, né? Se não fizer isso, você perde. Se você não prestar atenção, você morre. É mais ou menos isso. Se você não olhar para a rua, você morre. Ou então eu digo assim, olha, se você fizer isso, você vive. Você vai ganhar mais. A gente tem mais medo de não morrer, de morrer do que de ganhar mais, né? Então essa é uma headline positiva, preparando o cliente para comprar de você. Mas essa é muito mais impactante. A gente, se passar um programa na televisão dizendo 5 comidas para você se alimentar melhor. A gente gosta, interessa a todo mundo. Agora,
Não coma essas 3 comidas, porque isso é um veneno e você pode morrer. Sem dúvida alguma, essa vai impactar muito mais e vai ter muito mais audiência, tá? Então, sempre essas coisas que geram medo é muito mais. Por isso que eu vou votar nessa aqui. Se você não fizer isso, você vai estragar suas vendas, tá? Então, mais um Nutelinha aí para conta. Só um detalhe, a gente tem que deixar sempre por 1 minuto, tá? Então, digamos, o limite é 1 minuto e 5 segundos, dá até para ser, porque aí eu consigo acelerar um pouquinho mais. Depois eu vou ver, ó, dá pra gente encolher o vídeo acelerando minha voz, tá? Até 1 minuto. Lógico que se ele ficar em 1 minuto e 15, estourando 1 minuto e 10, tá? 1 minuto e 10, que eu consigo acelerar só um pouquinho e venho para 1 minuto. Mas, ou seja, isso aqui passou 1 segundo, eu vou dar uma aceleradinha, mas tudo tem que terminar aí por volta de 1 minuto. A gente vai tentar 1 minuto, mas se passar para 1 minuto e 10, dá pra gente ainda transformar isso em 1 minuto, tá? Então esse Nutella aqui foi banana, banana, banana. Vamos lá ver outro. Então esse acho que foi esse, né? Deixa eu só confirmar para eu apagar. Existem várias formas aí da gente adubar, também vou fazer mais vídeos sobre isso, fiquem ligados sobre isso. Apaguei esse, agora apago esse, vamos ver o que eu tô falando Vocês aqui. têm que entender, mas vocês têm que... E ninguém tá fazendo essa parada, que é pegar depoimento dos clientes. Mas pegar depoimento é uma parada, é uma arte, tá? Não é só dizer, me dê um depoimento. Tem todo um esquema pra gente... Então vamos lá, esse aqui é grandão, né? Vai dar um trabalhinho também pra gente fazer. Vamos ver quantos Nutella a gente faz daqui. Lembrando que essa primeira parte que eu faço é só para eu capturar. Vocês não vão fazer isso porque vocês não vão precisar, tá? Eu vou mandar o vídeo cru para vocês. Aqui é porque eu já um vídeo editado, tem toda uma frescura. Mas eu vou mandar um vídeo cru, vocês simplesmente pegam o vídeo e pronto, tá? Então, só lembrando assim que na edição inicial de um vídeo, isso aqui é só uma curiosidade, tá? Vou só duplicar bem que esse vídeo e esticar ele normal para vocês verem. É só uma curiosidade. Quando eu gravo um vídeo, esse aqui é o vídeo cru, é o vídeo normal. Ele é todo cheio de erros. Por que tem esse monte de corte? Porque eu já fiz uma pré-edição nele. Eu cortei todas as falas, todas as vezes que eu erro. Eu vou mostrar esse vídeo aqui antes de eu cortar, para vocês verem como é ruim isso aqui, tá? Só um segundo, ó. Antes da gente querer, a gente tem que preparar o terreno. É como se fosse aí, digamos, um chão. É como se fosse aí uma roça, você tá fazendo uma roça. Você tem que adubar, você tem que preparar a terra para depois fazer a plantação da semente. E essa plantação da sementinha é o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então, antes de fazer a venda, Ó, já errei aqui, então as partezinhas que eu corto, por isso que fica todo picotado, ó. Então, às vezes eu erro, às vezes eu repito, então eu tenho que cortar tudo isso. É o seu argumento de vendas. Mas você não pode jogar o argumento de vendas numa terra estéril, em qualquer terra. Você não pode jogar sementinha em qualquer terra, porque não vai vender. Então, antes de fazer a venda, viu? Errei aí, ó. Antes de fazer a venda, antes de jogar essa sementinha, a gente tem que adubar. Existem várias formas aí da gente adubar, também vou fazer mais vídeos sobre isso, fiquem ligados sobre isso. Inclusive, eu vou dar uma aula super legal chamada Rota Fotossentrais para essa parada. Então, os vídeos são fundamentais. Ó, eu errei aí, tá? Para essa parada. Então, os vídeos são fundamentais para essa parada de criar toda essa estratégia. Por isso eu digo para vocês, vocês têm que aprender vídeo. E aí, para quem chegou até o final, vou soltar aqui a dica bônus. E aí, para quem chegou até aqui, eu vou soltar a dicasinha bônus. Eu não sabia se eu ia falar, mas eu resolvi falar, que é o seguinte. Tá? Então esse é o vídeo original, ele é todo errado. Então a primeira parte antes da gente começar a pensar a fazer Nutella, alguém vai editar esse videozão inteiro, que é arrancar todos os erros de gravação. Quando arranca todos os erros de gravação, ele fica isso aqui. Então isso aqui é um vídeo que ele não é editado como um Nutella, ele não tem partes, as únicas partes cortadas desse vídeo aqui, cada cortezinho desse foi erros meus, tá? Erros, ou então quando eu, sei lá, sai um barulho, qualquer coisa. Mas aqui basicamente ele é um vídeo linear. Então esse é o vídeo, é o Zuki Rex. O Zuki Rex é um vídeo linear, tá? Ele é só cortado as partes que eu enrolei. Agora, o Nutella não. O Nutella às vezes eu pego uma parte do fim e boto no começo, enfim, corto mais coisas ainda. Então o Nutella tem uma edição mais pesada ainda, tá? Então só para vocês, isso era só uma curiosidade. Mas vamos começar aqui. Vou jogar ele para cima, como sempre, né? Por isso que eu digo assim, vai ter partes desse tipo de edição aqui que vocês não vão fazer, mas tudo bem. Eu vou jogar lá pra frente, ó. Vocês percebem que vai dar um vídeo bem... Deu vários minutos aqui, né? Tá dando quase 3 minutos. Para além de tudo isso, a gente pegar depoimentos. Vocês têm que entender, mas vocês têm que entender esse conceito, pessoal. A coisa mais importante que existe. E ninguém tá fazendo essa parada, que é pegar depoimentos dos clientes. Então, esses dois primeiros que eu já tiro. Vou começar nisso aqui. Vocês
Vocês têm que entender, mas vocês têm que entender esse conceito, pessoal. Coisa mais importante que existe. E ninguém tá fazendo essa parada, que é pegar depoimento dos clientes. Mas pegar depoimento é uma parada, é uma arte, tá? Não é só dizer, me dê um depoimento. Tem todo um esquema pra gente falar de como pegar um depoimento pra um depoimento ficar top. Por exemplo, vou passar rapidinho aqui o depoimento pra vocês verem. Massa, né? Então, esse aqui foi só umzinho de milhão. Então, aqui eu tô mostrando o exemplo, não vou mostrar o exemplo aqui, tá? Depoimento fica top. Por exemplo, vou passar rapidinho aqui, foi só umzinho de milhões de depoimentos que eu tenho como esse. E por que os lances do depoimento são Então já corta aqui também, ó. depoimento fica top. Massa, né? Então esse aqui foi só umzinho de depoimentos que eu tenho como esse. Aí já corto bem aqui de novo. Depoimento fica top. E por que os lances do depoimento são impressionantes? Porque eu digo, ninguém é um vendedor melhor do que o seu próprio cliente hiper satisfeito. Jamais você vai conseguir vender por mais técnica que você tem de venda, não adianta de que o seu próprio cliente recomendar para outro, tá? Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que você vai conseguir vender por mais técnica que você tem de venda, não adianta você tem de venda. Quando eu terminar vendas, eu corto bem aqui, porque se não adianta, não precisa. Você tem de venda de que o seu próprio cliente recomendar para. E aqui eu dou só uma esticadinha, ó. Você tem de venda de que o seu próprio cliente recomendar para outro, tá? Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. A gente recomendar para outro, tá? Esse tá também vou tirar, porque qualquer coisa que não agrega, não precisa. A gente recomendar para outro, principalmente quando a gente nota que essa recomendação, quando a gente nota que não tá artificial, porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode dar um depoimento, cara? Nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que não tá artificial, porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode dar um depoimento, cara? Tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê, e dar um depoimento, você, não, gostei muito, tá? É uma coisa bem padrão, isso aí não converte muito. Agora um depoimento massa como esse, aí eu tenho milhões de depoimentos assim, no final vou até colocar um outro depoimento assim, um trecho aí só pra vocês verem, então depoimento, gente, de meia hora de duração, você não tem noção. Eu tenho um compacto aí de quase uma hora de depoimento. Calma. Então ali eu já tô dando exemplo de novo, vou cortar, né? Ó. Assim, no final vou até colocar um outro depoimentozinho, um trechinho aí só pra vocês verem. Eu tenho um depoimento, minha gente, de meia hora de duração, você não tem noção. Eu tenho um compacto aí de quase uma hora de porta de vários depoimentos que eu boto aí pra galera. E isso é impressionante o efeito que faz ali na cabeça da pessoa. Porque ali a pessoa sente que é Então aqui eu posso cortar. de vários depoimentos que eu boto aí pra galera. Viu toda. Então vamos lá. Foi. Quando a gente nota que não tá artificial, porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode dar um depoimento, cara? Tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê, e dar um depoimento, você, não, gostei muito, tá? É uma coisa bem padrão, isso aí não converte muito. Agora um depoimento massa como esse, aí eu tenho milhões de depoimentos assim, e isso é impressionante o efeito que faz ali na cabeça da pessoa. Porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali, aqueles vídeos, acabou de ver a foto final dele e acabou de ver o depoimento, então ele viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa, e tipo assim, ele realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Como eu disse, tem a técnica certa, não tem como eu falar aqui rapidamente com essa técnica, até algum dia eu vou fazer uma aula mais densa de 2 horas de duração só falando de como pegar esse depoimento da melhor forma possível, mas tem a forma assim. Aqui tudo eu vou cortar também, mas vamos ver o que vai dar na frente. Como essa técnica, até um dia eu vou fazer uma aula mais densa de 2 horas de duração só falando de como pegar esse depoimento da melhor forma possível, mas tem a forma assim. Eu sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova de que você é um cara super top. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho, eu não preciso eu gastar muitos argumentos. Agora, mesmo assim, eu ainda chego com 1 milhão de argumentos, ainda chego com toda a autoridade, ainda chego dando muita coisa para as pessoas, ainda chego resolvendo problemas, ainda chego me preocupando muito com elas, ainda chego querendo ser amigo delas. Aí realmente é um esquema matador. E por isso a Zouk se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Como eu já falei, essa é mais uma lembrete. Eu vou falar de tudo isso, de como a gente conseguiu basicamente revolucionar aqui o nosso mercado, uma aula chamada A Roda do Fotógrafo 100K. E pra quem não sabe, quem caiu a primeira vez nesse vídeo, que não sabe o que é F100K, assiste esse vídeo aqui que vocês vão entender. Mais uma explicação bem breve. F100K é o fotógrafo faturar 100K por ano no seu trabalho de fotografia. Meta que quase nenhum consegue, tá? Só pra vocês terem ideia, a gente tá no F600K, né? A gente já tá nesse lance aí de 600K por ano. E já está chegando no 800. Então o objetivo desse canal é ensinar facilmente todo mundo a chegar ao F100K. Porque o F100K é muito simples, é muito fácil. Você precisa entender várias coisinhas aí, vários detalhes. E aí todo dia eu solto um videozinho aqui, explicando um pouquinho mais pra você. E também vou ter essa aula mais densa, onde lá eu vou explicar assim, passo a passo completo. Tá? Então é importante vocês assistirem essa grande aula. Também é importante todo dia vir aqui se alimentar de pequenas dicasinhas como essa, porque a coisa vai entrando na sua mente e aí você vai chegar. Então esse final aqui todo não interessa, tá? Matador. E por isso a Zouk se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Como eu já falei, essa é mais uma lembrete. Eu vou falar de tudo isso, de como a gente conseguiu basicamente revolucionar aqui o nosso mercado. Se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Então beleza. Então meu Nutella é daqui pra cá, tá? Então aqui eu dei 1 minuto, 2 minutos, eu tenho que resumir agora para 1 minuto, né? Vamos ver o que eu posso tirar. Vocês têm que entender, mas vocês têm que entender esse conceito, pessoal. Coisa mais importante que existe. E ninguém tá fazendo essa parada, que é pegar depoimentos dos clientes. Mas pegar depoimento é uma parada, é uma arte, tá? Não é só dizer, me dê um depoimento. Tem todo um esquema pra gente falar de como pegar um depoimento pra um depoimento ficar top. E por que os lances de depoimentos são impressionantes? Porque eu digo, ninguém é um vendedor melhor do que o seu próprio cliente hiper satisfeito. Jamais você vai conseguir vender com mais técnica que você tem de venda de que o seu próprio cliente recomendar pra outro. Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que não tá artificial. Porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode dar um depoimento, cara? Tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê, e dar um depoimento. Você, não, gostei muito, tá? É uma coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. Agora um depoimento massa como esse, aí eu tenho milhões de depoimentos assim, e isso é impressionante o efeito que faz. Então, eu não preciso, eu posso cortar bem aqui também, ó. Isso aí não converte muito. Agora um depoimento massa como esse, aí eu tenho milhões de depoimentos assim, e isso é impressionante. Então posso cortar aqui, eu não preciso dessa fala não. Depoimentos, não, gostei muito, tá? Aquela coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. E isso é impressionante o efeito que faz ali na cabeça da pessoa. Porque ali a pessoa sente que a parada é aquela coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. A pessoa sente que a parada é pessoa, porque ali a pessoa sente que a isso é impressionante o efeito que faz ali na cabeça da pessoa, porque ali a pessoa sente que Vou cortar bem aqui pra ver, acho que vai dar. Acho que não vai faltar nada não, ó. Muito, tá? Aquela coisa bem padrão. Isso aí não converte muito, porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali naqueles vídeos, acabou de
foto final dele e acabou de ver o depoimento dele, viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa. E, tipo assim, ele realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Como eu disse, tem a técnica certa, não tem como eu falar aqui rapidamente com essa técnica, até algum dia eu vou fazer uma aula mais densa de duas. Tem a técnica certa, todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Como eu disse, tem a técnica certa, não tem como eu falar aqui rapidamente com essa técnica, até algum dia eu vou falar. Eu vou começar a cortar daqui também, que isso não interessa. Como eu disse, técnica certa, não tem como eu falar aqui rapidamente com essa técnica, até algum dia eu vou fazer uma aula mais densa de 2 horas de duração só falando de como pegar esse depoimento da melhor forma possível. Mas tem a forma simples. Sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova de que você é um cara super top. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho, eu não preciso ele. Então, perdi aqui, ó. Tirei aqui, vamos lá ver. Toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho, eu não preciso eu. Isso aí é fundamental. Mas tem a forma simples. Sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova. E, tipo assim, ele se realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Mas tem a forma simples. Sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova. Mas tem a forma simples. Então, isso aqui também não me interessa. Vamos lá. E ele viu o depoimento dele, viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa. E, tipo assim, Tá diminuindo, já tem 1 minuto e 30, né? Já era 3 minutos, agora tem 1 minuto e 30. Vamos lá. História do aqui na minha empresa. E, tipo assim, ele se realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova de que você é um cara super top. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho. Vamos lá, acho que eu vou cortar isso aqui de alguma forma. Aquela coisa bem padrão. Ele não converte muito, porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali, naqueles vídeos, acabou de ver a foto final dele e acabou de ver o depoimento dele, viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa. E, tipo assim, ele se realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Sei que esses depoimentos são maravilhosos, porque ele é a prova de que você é um cara super top. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço. Isso aqui é legal, mas eu preciso reduzir, né? Vamos ver se funciona. Então ele viu a trajetória do cara aqui na minha empresa e, tipo assim, ele se realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho, eu não preciso eu gastar muitos argumentos. Agora, mesmo assim, eu ainda chego com 1 milhão de argumentos, ainda chego com toda a autoridade, ainda chego dando muita coisa para as pessoas, ainda chego resolvendo problemas, ainda chego me preocupando muito com elas, ainda chego querendo ser amigo delas. Aí realmente é um esquema matador. E por isso a Zoe se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Olha, não fez diferença, tá? Esse pedaço aqui. Agora, poxa vida, isso aqui vai dar trabalho, né? Aqui eu tenho 1 minuto e 30. Se eu deixar até com 1 minuto e 15, eu encolho ele depois, acelerando o vídeo. Então eu tenho que cortar mais coisa aqui. Vocês têm que entender, mas vocês têm que entender esse conceito. Então eu posso cortar esses 3, vocês têm que entender aqui que não precisa. Vocês têm que entender esse conceito, pessoal. Coisa mais importante que existe. E ninguém, mas ninguém. Posso até tirar esse aqui, vocês têm que entender. Vamos lá. Coisa mais importante que existe. E ninguém vai fazer essa parada, que é pegar depoimento dos clientes. Mas pegar depoimento é uma parada, é uma arte, tá? Não é só dizer, me deu. Posso até começar já daqui, tá? Pegar depoimento dos clientes. Mas pegar depoimento é uma parada, é uma. Posso até começar daqui, né? Ficou bonito essa primeira fase, mas, poxa, esses aqui não dá pra eu tirar. Então, eu vou tirar aqui momentaneamente. Depois eu boto. Mas pegar depoimento, parada é uma arte, tá? Não é só dizer, me deu um depoimento. Tem todo um esquema pra gente falar de como pegar um depoimento para o depoimento ficar top. E por que os depoimentos são impressionantes? Porque eu digo, ninguém é um vendedor melhor do que o seu próprio cliente hiper satisfeito. Jamais você vai conseguir vender com mais técnica que você tem de venda do que o seu próprio cliente recomendar para outro. Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que não tá artificial. Porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode me dar um depoimento, o cara, tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê, e dá um depoimento. Você, não, gostei muito, tá? É uma coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. Porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali, naqueles vídeos. Só jogar isso aqui pra baixo, tá? Pra não confundir. Eu tô com o que aqui? 1 minuto e 20. Eu tinha que deixar pelo menos em 15 aqui pra gente acelerar de... Mas pegar depoimento é uma parada, é uma arte, tá? Não é só dizer, me dê um depoimento. Tem todo um esquema. Falar de como pegar um depoimento para o depoimento fica top. E por que os depoimentos são impressionantes? Porque eu digo, ninguém é um vendedor. Posso até também tirar isso aqui, tá? Acabei de ver. Enfim, ele ia ficar lindo, todo completinho, mas... E por que os lances do depoimento são impressionantes? Porque eu digo, ninguém é um vendedor melhor do seu próprio cliente hiper satisfeito. Jamais você vai conseguir vender com mais técnica que você tem de venda do que o seu próprio cliente recomendar para outro. Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que não tá artificial. Porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode me dar um depoimento, o cara, tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê, e dar um depoimento. Você, não, gostei muito, tá? É uma coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. Porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali, naqueles vídeos, acabou de ver a foto final dele e acabou de ver o depoimento dele, viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa. E, tipo assim, ele realmente se imaginou, então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho. Eu não preciso eu gastar muitos argumentos. Agora, mesmo assim, eu ainda chego com 1 milhão de argumentos, ainda chego com toda a autoridade, ainda chego dando muita coisa para as pessoas, ainda chego resolvendo problemas, ainda chego me preocupando muito com elas, ainda chego querendo ser amigo delas. Aí realmente é um esquema matador. E por isso a Zoe se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Pronto. Viu como ficou legal? Apago tudo isso. Fez sentido. Lógico que esse começo eu achei maravilhoso, mas não dava para cortar. Ficou com 1 minuto e 10. Agora eu vou encolher essa parada para ele ficar um pouquinho menor, tá? E aí qual seria o título para esse aqui? Então eu não vou mais continuar, vou fazer esse aqui o último, tá? Ainda tem outros aqui que eu vou cortar porque o vídeo já tá ficando muito grande aí. Já deu para vocês terem noção. E aí o resto é vocês mesmo fazendo para ir pegando as manhas, né? Então, qual seria um título para isso, né? A estratégia que vende sozinha, podia ser. Né? Porque de certa forma, eu digo isso aqui, né?
Meu primeiro tempestade de ideias vai ser a estratégia que vende sozinho. Vou ouvir de novo para eu ter mais alguma ideia. E os lances da pandemia são impressionantes. Porque eu digo, ninguém é um vendedor melhor do que o seu próprio cliente hipersatisfeito. Jamais você vai conseguir vender com mais técnica que você tem de venda do que o seu próprio cliente recomendar para outro. Principalmente quando a gente nota que essa recomendação foi real. Quando a gente nota que não tá artificial. Porque às vezes eu só digo assim, ei, você pode me dar um depoimento? O cara, tá todo com vergonha ali de gravar o vídeo, não sei o quê. E dá um depoimento. Você, não, gostei muito, tá? Aquela coisa bem padrão. Isso aí não converte muito. Porque ali a pessoa sente que a parada é real. Ele acabou de ver aquele cara ali, aqueles vídeos, acabou de ver a foto final dele e acabou de ver o depoimento. Então ele viu toda a trajetória do cara aqui na minha empresa. E, tipo assim, ele realmente se imaginou. Então ele viveu todos aqueles momentos. Isso aí é fundamental. Então, com toda essa estratégia, basicamente todo o meu serviço se vende sozinho. Eu não preciso eu gastar muitos argumentos. Agora, mesmo assim, eu ainda chego com 1 milhão de argumentos, ainda chego com toda a autoridade, ainda chego dando muita coisa para as pessoas, ainda chego resolvendo problemas, ainda chego me preocupando muito com elas, ainda chego querendo ser amigo delas. Aí realmente é um esquema matador. E por isso a Zouk se destacou tanto aqui no nosso cenário. Você não tem noção disso. Enfim, ficou legal. Esse nome eu vou pensar um pouquinho mais, mas eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Depois eu faço mais vídeos, porque vocês têm que assistir muito esses vídeos, treinar muito. E cada vez vai ficando mais simples também. Mas, tipo assim, vocês vendo eu fazendo, não adianta nada não. É só pra vocês terem uma noção. E o que importa mesmo é vocês fazerem cada vez mais. E pega das manhas, tá? Então, valeu, minha gente.